Família, eu estou para te falar que esse vídeo é o vídeo mais interessante do ano de 2026. Que isso, Thiagão? Por que essa empolgação toda? Família, eu sei que tudo que a gente vai comentar aqui nesse vídeo pode não acontecer. Faz parte, é o mundo da bola. Pode chegar aí um outro time, né, tentar dar um chapéu, colocar mais dinheiro, a negociação com o Ryan acontecer pro lado de lá e pá. Mas a postura, os nomes, o Vasco se movimentando no mercado de uma forma muito interessante. Ah, família, é isso. Espero que aconteça aqui tudo, né? Claro, a favor do nosso Vascão, para que a gente possa aqui exaltar o trabalho do Pedrinho, Admar, comissão técnica. E você que não gosta do Pedrinho também fala, Thiagão, não vou muito com a cara dele, né? Tá botocando a cara toda, parou de malhar, mas realmente tá trabalhando muito aí. Tá trabalhando, tá se dedicando. Tô te falando, família. Tô te falando aqui, movimentos aqui que eu gostei muito. O ponta, tá tentando o ponta que o Thiagão tá pedindo aqui, um outro ponta. A gente precisa de um outro jogador com saúde. E esse jogador aí, família, pô, todo mundo cobiçando. Tava até um rival nosso aqui que tentou no ano passado. É o que eu tô falando, pode não acontecer. Mas só o movimento de botar um papel na mesa, de tentar, de falar grosso lá ele, pô, já me agrada bastante, família vascaína. Agora, é claro, é cravar essas negociações aí e confirmar também a permanência do Ryan. E nesse vídeo a gente tem... Família, muita coisa para falar. Separei aqui algumas visões, aqui opiniões em relação ao elenco e Campeonato Brasileiro, Pedrosa e Cantarelli, vamos trocar uma ideia sobre isso. A lógica do Maurinho, né, porque me parece que o nosso rival vai entrar com alguns titulares ou time, né, com força máxima para encarar o Vasco na quarta-feira. Vamos resenhar sobre isso e falar sobre essas movimentações do Vasco aí. Atacante de lado, permanência do Ryan, um lateral esquerdo que me surpreendeu. Agora há pouco, formação do GE, o movimento com o Brenner também. Então, e muito mais, família. Chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, comenta, raipa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. Família, eu tava tendo uma resenha ontem com a galera nos comentários. E a galera tava indignada com o Thiagão. Thiagão, você só destaca comentários negativos para com a sua pessoa. Você tem que destacar comentários positivos. E eu pesquei, eu agarrei a ideia. Quando a ideia é boa, é para o meu crescimento, eu falei, não, família, tranquilão. Eu até expliquei que os comentários negativos eu não levo pro coração. Não dá pra agradar todo mundo. É uma parada aqui que eu brinco com essa galera, porque o outro amigo tá me responsabilizando pela saída de alguns jogadores, né, que jogam bem em outros clubes. Pô, nada a ver. Você captou a mensagem do amigo? Claramente ele está, né, com um ranço desse belo rosto. E agora, família, em alguns vídeos eu vou destacar, né, aqui comentários, opiniões, né, também, pra gente resenhar aqui, como eu expliquei pra galera. Eu não vou ficar destacando elogios aqui, eu não vou ficar me autopromovendo, porque a galera vai chegar, pô, esse moleque, tu comenta bem, tu fala isso, Thiagão, tu é fera. Não, vou trazer aqui opiniões. Pesquei ideia, família. Tô comprovando que eu acompanho aqui os comentários. Meu parceiro José, mandar um abraço pra ele, porque, família, ele está aqui diariamente. Todo santo dia eu vejo aqui os comentários do meu amigo José Carlos. Todo santo dia. Mandar um abraço pra ele. Obrigado pelo carinho, tá, seu José? E ele comenta aqui. E o Vitor Luiz? Ninguém vai levar. Ô, seu José. Seu José, você viu a atuação do Vitor Luiz? Seu José, meu amigo. Sinceramente, o Vasco tá jogando contra o próprio Vasco. Quanto mais vezes o Vasco botar o Vitor Luiz em campo, mais o Vitor Luiz fica no Vasco. Entendeu a lógica, meu amigo José? Vamos lá, família. Vamos seguir aqui a nossa resenha falando sobre o David e essa informação aqui do Vene Casagrande. Tá aí, ó. O Vitória não concretizou a contratação de David porque tentou o zagueiro Lucas Freitas, também do Vasco por empréstimo. E o time carioca não quis liberar. Com isso, o Leão decidiu não finalizar a aquisição do atacante. Foi uma forma de revidar a recusa do Cruz Maltino. Informação confirmada tanto pelo empresário de David quanto pela diretoria do Vitória. Meu Deus do céu.
Tá aí, família. Infelizmente, o David vai ficar no Vasco, na minha modesta opinião, tá? Até o meu amigo José estava vendo um comentário dele aqui, né, pontuando que ele gostaria da permanência do David, ele entende, né? Ele assiste aqui os vídeos, né? Ele falou, ele entende lá a situação do Bahia, a expulsão, mas ele entende que o David é um jogador que pode contribuir nessa temporada. Eu discordo respeitosamente do seu José, até acho que ele é um reserva, né, beleza, mas ganha muito, 600, 700 mil para ser um reserva, e assim, um reserva bem meia boca, né? É aquilo que eu falei, 10 jogos ele vai te irritar, 5 mais ou menos, e 1 ele joga bem. O jogo contra o Santos, gostei muito do David, fez golaço, deu assistência, então é isso. Esse é o esquema do David, né, com a camisa do Vasco. Ganhando 600, 700 mil, não, pô, não dá. Se a gente vai falar aqui dos movimentos do Vasco no mercado, pô, são movimentos interessantes. E um papel colorido desse, eu acho que contribui, né, para você trazer esses jogadores aí, família vascaína. E aí, em relação ao Lucas Freitas, cara, eu não sei, né? O Vasco pretende aí contratar mais um zagueiro, não sei se é para o lado direito, imagino que seja para o lado esquerdo, né? Porque pode ter alguma dificuldade para permanecer com o Robert Renan, que é muito papel, e a gente não sabe o movimento que o Zenit vai fazer, mas é aquilo que eu falo com vocês. O Lucas Freitas é um jogador que boa parte da torcida vai pontuar dentro dessa informação. Por que não liberar? Só que eu falo isso aqui com vocês, cara. Claro que as atuações do Freitas, difícil, mas eu acho que é um jogador que pode evoluir ainda. Pode evoluir, é muito novo. Ele tem 23 anos. E você tira boas atuações do Freitas em 2025. Quem lembra da vitória que passou pelos pés do Freitas contra o Sport? Que ele tira a bola em cima dali. Ele já fez boas partidas com a camisa do Vasco. Muito fubá. Mas eu acho que é um jogador que tem margem para evoluir. O Vasco trabalhando ele aí, né, um jogo ou outro, o Vasco pode vender ele bem. Quase pintou uma possibilidade de vender para fora e aí botar um papel colorido no bolso. Então eu acho que o Vasco acertou nesse movimento aqui em relação, né, ao Lucas Freitas. Infelizmente, né, a forma de revidar do Vitória, eu acho que prejudicou o Vasco. Eu entendo dessa forma. Seguindo, família, deixa eu destacar com vocês algumas situações sobre o Ryan. O Bruno Andrade, lá da ESPN, está pontuando aqui que o Al Hilal, né, também tem interesse na contratação do Ryan. Um ponto que eu queria destacar aqui com vocês, que toda essa situação envolvendo o Bournemouth é uma realidade. A página CRVG News aqui postou isso, né, que o Ryan está seguindo o Evanilson, brasileiro que joga lá no Bournemouth. Inclusive foi a maior contratação da história do time inglês, né, 37 milhões de euros. O Ryan, 35. Então, com certeza, o Ryan entrou em contato com o brasileiro para entender estrutura, cidade e tudo que envolve, né, uma mudança nesse sentido, uma mudança de país, de liga, cultura, e é um brasileiro, né, que está adaptado hoje, né, no futebol inglês, na cidade, e o clube Bournemouth, né, então deve ter passado ali as informações para o Ryan. Mas, família, o meu momento de chilique, né, um chilique positivo, né, no início do vídeo, ali uma carência, podemos dizer assim, e com as movimentações do Vasco, envolve isso aqui, né, que a gente vai comentar em relação ao Ryan. Porque o Vasco, sim, está tentando, né, dificultar, e eu acho que faz o movimento correto, até porque a situação, né, a gente não tinha conhecimento disso. O Vasco só tem 60%, vai ficar com 21 milhões de euros, cerca de 130 milhões. Então, num primeiro momento, o Vasco está tentando, né, que os empresários, né, o staff do Ryan abra mão de alguma coisa para o Vasco pegar um pouco mais de papel, ou está num processo de convencimento para que o Ryan possa ficar, desenvolver o seu futebol, ajudar o Vasco e, né, buscar uma proposta superior a essa do Bournemouth, que eu também não sabia. Não é 35 milhões, é 28 milhões. Né? Então já cai aí o percentual do Vasco. 7 são em metas, né? E aí, família, tá aqui uma informação do Pedrosa, ó. Fernando Diniz tem papel ativo nas conversas com o atacante de 19 anos, tentando fazê-lo adiar a ida para a Europa e permanecer por pelo menos mais 6 meses. A avaliação interna é de que o jovem pode se valorizar ainda mais permanecendo no clube e receber propostas superiores no futuro. Para isso, o Cruz Maltino sinalizou uma nova renovação com valorização salarial e melhores condições contratuais também para a família do jogador. Movimento muito interessante aqui do nosso Vasco. E aí, família, a gente vai até trocar uma ideia sobre os jogadores que o Vasco está tentando, e a gente viu um debate, uma polêmica em relação, por exemplo, ao Verratti. E assim, não somente o Verratti, a gente pode pegar outros jogadores do atual elenco e falar sobre isso. É isso que eu tento passar aqui para vocês, e beleza, gera um debate. Não estou dizendo que eu tô certo, que você tá certo, que eu tô errado, que você tá errado. É um debate. São movimentos que eu acho que o Vasco tem que buscar fazer, na minha opinião. Por exemplo, um cara que ganha 900 mil e é
reserva, família, não é interessante. Então tu vê aqui, vamos valorizar o Ryan. Opa, já né, deixou de pagar aqui 900 mil, pô, dá pra gente aumentar o Ryan. Não é interessante isso? É claro que é, minha gente. Né, o Verratti saiu, e agora a gente tá mirando um outro atacante ali com muito potencial, 23 anos, não é positivo esse movimento? É claro que é, minha gente. E por que eu tô citando aqui não somente o Verratti, como outro jogador do atual elenco? Felipe Coutinho. Felipe Coutinho. Hoje não tem a menor condição do Felipe Coutinho ser o maior salário do Vasco. Não sei como é que tá aí em comparação com o Ryan nesse momento. Vai renovar? Tem que reduzir, pô. Tem que reduzir. A minha marcação, na verdade, eu não tenho marcação com o Verratti. Eu sou Vasco, quero melhor pro Vasco. Quero que o Vasco possa fazer movimentos interessantes, como está pensando em fazer nesse momento. Então não é o Pirata, é o Coutinho também. Não dá pro Coutinho pegar 1 milhão e pouco do Vasco jogando essa bola. O cara que ganha isso, ele tem que fazer acontecer como o Ryan vem fazendo, decidindo os jogos. Coutinho não faz isso. Coutinho não fez isso, na verdade. Então vai renovar? Opa, cai bastante isso aí. Até porque o Coutinho já botou muito papel no bolso, graças a Deus, chegou a hora de falar. Poxa, reduzindo aqui, de repente a gente pode, né, qualificar o time e aí fazer o Felipe Coutinho buscar o que ele veio fazer no Vasco. Títulos. Conquistar títulos, família vascaína. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui mais sobre o Ryan. Não, é isso, família. Então, o Vasco, né, com esse movimento interessante também, de valorizar um pouco mais, melhorar para a família, pra gente permanecer com um jogador aqui que é extremamente decisivo hoje. Não somente para o Vasco, mas num contexto de futebol brasileiro, né, família? O Ryan hoje é um dos melhores atacantes do futebol brasileiro, sem sombra de dúvidas. É ou não é? Seguindo a nossa resenha, pra gente falar um pouco sobre o Campeonato Carioca e o Clássico de quarta-feira, deixa eu passar aqui o Maurinho. Olha a lógica do Maurinho. Muito cuidado, ele vai jogar contra o Vasco completo. O Vasco é muito melhor, porra. Então o Vasco fizer 3, 4, 5-0 não é nenhum absurdo. A Portuguesa fez 3-0, Volta Redonda. Tudo bem, teve um jogador expulso, mas pode acontecer. Se o Volta Redonda fez 3-0, e o Flamengo dando contra-ataque, Volta Redonda, quer dizer, o cara tá jogando com quem, amigo? Que estratégia é essa? Ingênuo, o Flamengo foi ingênuo, além de tudo foi ingênuo. Poderia ter conseguido alguma coisa melhor nesses jogos. Tá aí. E assim, família, aqui não vai nenhuma zoação, de forma nenhuma, nesse sentido. Pegar o sub-20, ganhar, golear, né? É aquilo que eu comentei com vocês. Se o Vasco ganha do sub-20 do Flamengo com o time principal, não fez mais que a sua obrigação. Se empata, resultado terrível. Se perde, piorou, né, o clima para iniciar o Campeonato Brasileiro. Pedrosa vai até comentar isso no corte que eu separei aqui. Mas é o que eu falei com vocês. Thiagão prefere enfrentar o Flamengo com força máxima. É muito mais interessante. Mas e se perder? E se não classificar para o Carioca? Não tem que pensar assim. Tem que pensar em pegar times fortes. O Vasco tem que se preparar para estrear bem no Campeonato Brasileiro. E pegar o Flamengo sub-20 não é interessante. Pega o principal, volta a galera toda para encarar o Vasco. É isso que eu quero. Aí tem um peso diferente. O Vasco venceu? Tem um peso diferente. E é aquilo que eu falo com vocês, né? Eu sei que a nossa zaga é teste para cardíaco. Tá todo mundo observando. A gente conseguiu tomar 2 gols do Maricá num contexto de jogo ataque contra a defesa. Ataque contra a defesa. O Vasco conseguiu essa façanha de tomar 2 gols do Maricá. É surreal. Mas, né, a defesa ali cardíaca testa o nosso coração. Mas, família, é aquilo que eu falo com vocês. Hoje o Vasco tem totais condições de ganhar de qualquer um. É difícil, mas tem o Andrés Gomes, tem o Ryan, tem o Nuno, tem o Coutinho, tem o Thiago Mendes que tá jogando uma bola, né? A gente torce pro PH voltar a performar, é isso, então a gente tem que pegar o time deles, né? Não sei se vai ser a galera toda, mas deve voltar aí alguns jogadores, família vascaína. Não sei o que você pensa, gostaria de entender também aí, de debater com você nos comentários. Vamos lá. Chegando na reta final do nosso vídeo, deixa eu passar aqui uma visão do Pedrosa e do Cantarelli falando sobre o elenco do Vasco, claro, projetando principalmente o Campeonato Brasileiro, né, que a gente entende que você precisa ter mais opções, né, família vascaína, diferente de um contexto de Copa, né, como a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Se liga só. Time que quer ir bem no Brasileiro, não quer sofrer, ele tem que ter elenco. Não adianta você ter ali 11 contados e não conseguir mexer. Porque assim, você vai chegar em algum momento, não deu certo o esquema no primeiro tempo. E também não adianta jogar no ar que seu elenco é um dos 8 melhores do Brasil. Né? Ele tem que ser de verdade, né? Tem que ser, não é um dos 8 melhores do Brasil. Claramente não é. É um Vasco que, pra mim, olha pro jogo de ontem muito mais no sentido de vamos enxugar, que tem muita gente aí que não tem capacidade de vestir a camisa do Vasco. Tem muita gente aí. Assim, diria que a maioria, são pouquíssimos que têm a capacidade de vestir a camisa do Vasco. E cada vez mais a gente começa a olhar também pro Campeonato Brasileiro. O Vasco fez 4 pontos nesse Carioca, fez a vitória contra o Maricá e esse empate contra o Nova Iguaçu, que teve
teve até mais oportunidades de vencer o jogo. O Léo Jardim fez várias e boas defesas. Então, assim, eu não olho pro Campeonato Carioca com nenhum tipo de cobrança. Pra mim é laboratório e você olhar realmente pro que vai acontecer daqui pra frente. E vou repetir o que eu falei. Se o Flamengo for com o sub-20, coloque o sub-20. Se o Flamengo for com o time reserva, com o elenco principal, aí beleza, coloca os caras pra ganhar ritmo e tudo mais. Agora, não dá pra poder correr esse risco de, quem sabe, empatar ou perder pro Flamengo sub-20, atrapalhar já o início de Campeonato Brasileiro, criar um tipo de ambiente ruim. O Vasco não pode se dar o luxo. E vou repetir aqui também. O Vasco não tem elenco pra ficar olhando pro Campeonato Carioca com chance de título. Tem que olhar pro Campeonato Brasileiro, se reforçar cada vez mais, a gente pode falar sobre isso, porque já perdeu o Verratti, tem uma iminência aí de saída do Ryan, vou falar, trazer as informações exclusivas. Enfim, esquece Campeonato Carioca mesmo. Tá aí. Assim, família, fica até difícil de buscar argumentos para discordar, né? Tanto do Cantarelli quanto do Pedrosa. Porque é realmente isso aí. Campeonato Brasileiro você precisa de opções. A gente viu isso no ano passado, que no decorrer da competição o Vasco melhorou, né, o elenco, o time titular, com Cuesta, com Robertinho Renan, Andrés Gomes, o Ryan jogando centroavante. Depois deu um tumulto danado, né? Que a gente não sabe o que aconteceu. O Vasco passou a performar pior do que o Sport, o Ceará, sequência de derrotas na família vascaína. Mas a gente, né, eu venho falando isso com vocês aqui, né? Que o Vasco precisa olhar para o Campeonato Brasileiro com mais atenção. Não somente essa agonia, né, que a gente fica de ficar pensando ali no Z4, ou, né, uma cultura que o Vasco tem, de repente foi isso que aconteceu. O tumulto ali com o Diniz, mas nessa cultura de, opa, saímos, a gente está longe ali do Z4, então respira, vamos dar uma relaxar. E não pode relaxar. O Vasco não tem time para relaxar, né? Tem que jogar, como diria o Pô Fechou, com a parada, né, levantada. E aí relaxou, deu no que deu. Mas, né, você qualificar o elenco e ter opções é fundamental. Hoje o Vasco precisa qualificar o elenco. Hoje o Vasco só tem um volante confiável, que é o Barros, de um primeiro volante. Pontas, eu venho falando isso aqui com vocês, o Vasco precisa de mais um ponta de velocidade, o Vasco precisa de mais opções, né, jogadores que, né, a gente consiga ali, o Diniz, né, possa confiar, lateral esquerdo, que a gente vai falar aqui agora. Então concordo plenamente com a visão ali dos dois e acho que o Vasco está tentando trabalhar nesse sentido, para fazer um campeonato brasileiro, né, digno de Vasco. Tá vergonhoso isso, né? O Mirassol agora tem o mesmo número de G4 do que o Vasco. Poxa, isso é muito complicado. Então, o histórico do Vasco, desde 2003, né, que começou os pontos corridos, é loucura, é loucura. Então vamos lá, família. Giro de notícias aqui em relação às movimentações do Vasco no mercado. Informação do GE, tá? Atenção, o Vasco tem interesse no lateral esquerdo cuiabano. O jogador de 22 anos, que estava no Botafogo no ano passado, está no Nottingham Forest da Inglaterra. Ele voltou ao clube inglês no fim do ano passado, depois de ter o empréstimo com o Alvinegro Carioca encerrado. A direção vascaína quer aumentar as opções para a lateral esquerda. Cuiabano interessa pela qualidade e poder físico. O Vasco tem Leandrinho com negociações avançadas com o time lá dos Emirados Árabes, né? E Lucas Piton tem sido alvo de sondagens da Turquia. Nesse momento não dá, né, família, para pensar em perder o Piton, porque a gente poderia colocar o Leandrinho como opção, né, para assumir a titularidade, mas pediu para sair e o Vitor Luiz a gente viu que não dá. Cara, eu acho um movimento muito interessante do Vasco, apesar de entender que deve ser muito difícil, né? Muito difícil porque o jogador tem uma ligação aqui com o Botafogo. Eu não sei como é que anda os negócios entre Marinax e Textor, né? Porque o John foi pra lá, o Cuiabano foi pra lá, Igor Jesus foi pra lá. Então, sabe, eu acho muito difícil o Cuiabano acertar com o Vasco e de repente o jogador quer permanecer, né? Quer tentar ali continuar na Premier League porque teve esse bate-volta no ano passado e mais um bate-volta. Não sei, mas é um nome que eu gosto muito. Muito. Eu até vi um comentário aqui na página do Vascaíno horroroso. Não é. O Cuiabano não é horroroso. O Cuiabano é um lateral que tem força física, que pisa na área, é bom jogador. A gente não tá falando de um lateral, pode não dar certo, pode matar a planta no Vasco, claro que pode. Mas o nome, não, é um bom nome. E além de ser um jogador que, né, em 2024 conviveu ali com os jogos decisivos. Isso também é importante. Então acho um excelente nome aqui para o Vasco, família vascaína. E aí chegando na reta final do nosso vídeo, pra gente destacar aqui o Brenner, tá na tela, informação também do Pedrosa. A Udinese pediu garantias financeiras para concluir a venda de Brenner ao Vasco. Entre o Cruz Maltino e o jogador está tudo acertado. E o atacante deve chegar ao Rio de Janeiro nos próximos dias. Então o Pedrosa, né, tá indo ao contrário das informações que a gente até destacou no vídeo de mais cedo, né? Segundo a galera, agora eu não lembro a fonte, se foi o Atenção Vascaínos,
não lembro, sinceramente não lembro, dizendo que o Vasco estava com dificuldades ali, um desacordo entre Vasco e Brenner, não Vasco e Udinese, né? Então o Pedrosa está informando isso aí, vamos ver se de fato o Brenner vai chegar aí no Rio nos próximos dias. E aí, para finalizar o nosso vídeo, né, um movimento aqui do Vasco, família, muito interessante, porque só tô vendo aqui se a situação do David mudou de alguma coisa, continua Vasco, tá, não. Então, assim, família, o movimento do Vasco muito interessante. Nesse momento, né, aqui, me parece que o Vasco ainda não confirmou, mas fez uma proposta e está adiantado. Me parece que é a melhor proposta que o Atlético Nacional tem na mesa hoje por esse jogador. Thiago, você conhece? Você já assistiu alguma partida dele? Não assisti. Pela Libertadores? Não, nunca assisti. Agora há pouco eu estava assistindo alguns vídeos do jogador. Só que, família, como a gente acompanha futebol, a gente sabe que esse nome do... para não ler errado aqui, Inestrosa, né, estava sendo comentado em vários clubes aqui do Brasil. Flu-C, Cruzeiro, Atlético Paranaense, Corinthians, entre outros. Então é um jogador muito comentado aqui no Brasil. Pois se o Vasco conseguir a contratação desse jogador, que é isso, é um movimento assim de respeito, família. Porque é um jogador ainda de 23 anos e que é tratado como tem muito potencial. Movimento muito interessante do Vasco, não dá para negar. Vamos ler aqui a informação. O Vasco está próximo de contratar o atacante Marino Inestrosa, de 23 anos, do Atlético Nacional. O colombiano estava de malas prontas para defender o Boca Juniors, porém o Cruz Maltino atravessou o clube argentino e encaminhou a compra do ponta por 5 milhões de dólares, com detalhes sendo finalizados. A negociação é de forma parcelada em uma operação que vai custar ao todo 6 milhões de dólares, levando em consideração encargos e comissões dos empresários. E aí me parece que dá em torno de 32 milhões, família. Um outro detalhe importante, a provável, falei certo, né? Um outro detalhe importante. A provável vinda de Inestrosa está no planejamento com ou sem venda de Ryan. Você imagina, tem um ataque... Poxa, né, não dá... Aí entra o debate. O Coutinho ou o Nuno de meio armador? Porque tu tem o Andrés Gomes, lado esquerdo, Inestrosa do lado direito e Ryan de centroavante. Meu Deus, é um ataque com tensão danado. Vamos lá. Não dá pra ficar empolgado assim, arrepiado lá ele antes da parada confirmar, Tiagão. Olha a carência. Então vamos lá. A provável vinda de Inestrosa está no planejamento com ou sem venda de Ryan. Com a saída de Verratti, o clube também se aproxima de um acerto com o Brenner. No momento, o entrave está nas garantias financeiras pedidas pela Udinese, que já aceitou a proposta. Com o jogador, a gente já leu aqui essa notícia. E aí, família, só para finalizar aqui o nosso vídeo, com esse comentário aqui do vascaíno lá da Casa TV, Fernando Campos. Contratação absurda do Vasco. Inestrosa é um foguete, é um negócio muito inteligente. Para agora e para uma venda futura. Sistema ofensivo fica bem forte com ele. Brenner, Ryan, Andrés Gomes, Nuno Moreira e Coutinho. Baita acerto da diretoria. Aqui ele está tratando a negociação, né? Pegando ali a informação do Pedrosa como concluída. Mas me parece que não é o caso. Tanto que eu estava vendo uma postagem agora há pouco do César Luiz Merlo, que destacou também a informação do Pedrosa. Aqui, o Vasco passou pela negociação do Boca, por Marino Inestrosa, e ofereceu 5 milhões de dólares ao Atlético Nacional. Hoje, o time brasileiro parece estar na liderança para assinar com o extremo, conforme relatou o Pedrosa. E aí ele complementa aqui, dizendo que o jogador vai definir o seu futuro nos próximos dias, né, a família vascaína. E vamos ver, né, tem aí vários colombianos hoje no Vasco, né, Cuesta, Andrés Gomes, o Johan Rojas que chegou. Cara, o excelente trabalho que o Diniz fez com o Arias também, né, pode ajudar nesse sentido. O Arias, né, se desenvolveu muito com o Diniz, de repente pode ser mais um jogador que tenha esse olhar para o nosso treinador. Família, empolga, tá? Esse movimento aqui empolga bastante do Vasco em relação a esse jogador, porque me parece ser um atleta de muito potencial técnico e físico. E é justamente o que a gente fala aqui na família vascaína. O Vasco precisa de saúde. Então você começa a ganhar opções e você tem um jogador que chega para brigar por titularidade, né? Para ser esse ponto aqui pelo lado direito. E aí a gente já começa a pensar, por que não? Coutinho no banco? Nuno de armador, Andrés Gomes, Inestrosa e Ryan? Que é isso? Vou até levantar.